Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, seu novo canal informativo com as informações do nosso Mengão. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem nos assiste nesse exato momento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Desde já agradeço a participação de vocês, pedindo a vocês humildemente para se inscreverem aqui no nosso canal, deixar um joinha, deixar um like. Isso aí nos cativa, nos motiva a cada vez mais vir aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre o jogo do Flamengo ontem, pela quinta fase da Copa do Brasil, onde o Flamengo recebeu a equipe do Vitória, bateu a equipe do Vitória pelo placar de 2-1. São dois confrontos, né? O primeiro confronto foi ontem à noite, no Rio de Janeiro, primeiro mando de campo do Flamengo. E dia 14 de maio o Flamengo vai lá no Barradão pagar esse jogo para o Vitória, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre esse jogo entre Flamengo e Vitória. Vamos falar os pontos positivos, os pontos negativos, vamos falar sobre os lances polêmicos, vamos fazer uma análise dessa partida e também iremos falar sobre os próximos jogos do Mengão na sequência aí, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ok? Então, turma, sejam todos bem-vindos e vamos sapecar as notícias de hoje. Pessoal, vamos começar por partes, tá bom? Vou começar falando aqui um pouquinho da equipe do Vitória, tá bom? Do professor Jair Ventura. O Vitória estava com um caminhão de desfalques ontem. Ele estava mais ou menos com 6, 7 desfalques, incluindo o Renato Kaiser, o atacante do Vitória, tá bom? O Flamengo também estava com um time bastante modificado, mas manteve a espinha dorsal. Já já vamos falar do Flamengo. Vamos começar falando do Vitória. É um time muito modificado devido às ausências que estavam tendo ontem no time do Vitória. Porém, foi um time muito forte na questão do vigor físico, um time muito jovem, com peças jovens, né? Deu trabalho demais para a equipe do Flamengo ontem. Foi uma equipe que dificultou a saída de bola do Flamengo, dificultou as transições, as construções da jogada do Mengão. Foi uma equipe que foi para o Rio de Janeiro no intuito de se defender com blocos baixos, né? Fazendo linha de 5, linha de 4, um na frente flutuando. Muitas das vezes a equipe do Vitória subiu o bloco, né? Principalmente no comecinho do jogo. Eu posso dizer que eles foram até ousados, tá? Essa é a palavra. Eles foram bastante ousados pela a questão das ausências que eles tiveram, né? Por ter um time bastante modificado, né? Estruturalmente, né? Bastante peças desfalcando o time. Foi um time que não se acovardou não, tá? Pelo contrário, foi um time que foi envolvente, foi insinuante, foi para cima do Flamengo, dificultou a construção de jogadas do Mengão, muitas das vezes sufocando a saída. O De La Cruz, que era o rapaz, que era o jogador responsável pela criação de jogos do Mengão, muitas das vezes teve dificuldade durante a partida, né? Ele que tentava construir, deixar os atacantes na cara do gol, fazer aquela penetração, lançar uma bola. Toda vez estava vindo nos pés dos zagueiros, dos laterais, buscar essa bola. Tentou trabalhar essa bola de forma bastante objetiva, mas várias das vezes estava tendo dificuldade, né? Eu vou começar já a falar do Flamengo, vou falar os jogadores que estavam jogando essa partida, para a gente entender um contexto dessa partida. Então, voltando para a equipe do Vitória, foi uma equipe envolvente, insinuante, foi uma equipe que teve um vigor físico muito alto, tá? Essa é a verdade. Eles simplesmente não atrapalharam o Flamengo por atrapalhar. Atrapalharam porque foram muito fortes fisicamente. O Flamengo sentiu demais. O Flamengo não estava mal, mas porém sentiu a questão do vigor físico. No começo do jogo, primeiro terço, foram várias trocações. A equipe do Vitória saiu para o jogo. Alguns momentos da partida, no comecinho do jogo, eles subiram o bloco, foram envolventes, foram, como é que se diz a palavra? Foram ousados, tá? Tentaram atrapalhar ao máximo as transições de bola do Flamengo. Tanto é que quando o Flamengo recebia a bola de volta, o Vitória se voltava rapidamente para a zaga, fazia compactação em alta velocidade, né? O físico se fez prevalecer ontem nessa partida e o Flamengo no primeiro tempo sentiu demais a ausência dos seus titulares.
Flamengo também com uma equipe bastante modificada, tá? Vou falar aqui para vocês a equipe que começou jogando ontem, para quem assistiu o jogo. Nós tivemos o Rossi, que é padrão no gol, tivemos o Seninho, o Danilo, o Léo Ortiz e o Royal ali na zaga. No meio de campo, o nosso cão de guarda, o Everton Araújo, o De La Cruz, que ficou responsável pelas criações, por armar as jogadas, né? Mas de longe não se compara ao Arrascaeta, né? Essa é a verdade seja dita, né? É um ótimo jogador, fez uma excelente partida ontem, mas infelizmente o Arrascaeta, né, tecnicamente ele é superior ao De La Cruz. De La Cruz tentou de todas as formas criar as jogadas, mas De La Cruz infelizmente é um rapaz assim, ele é franzino, né? Ele não aguenta o tranco, tanto é que pega as bolas e já tenta passar de primeira. O Arrascaeta não, o Arrascaeta já vem em busca, arma, os caras já respeitam o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta domina a bola, o nego não dá um bote certeiro nele, porque sabe se errar vai levar a finta. Então o Arrascaeta em relação ao De La Cruz, ele é diferenciado, né, pessoal? Não tem como. Além do De La Cruz, nós tivemos o Cebolinha, o Luiz Araújo, o BH e o Pedro. E o professor Leonardo Jardim entrou no sistema 4-4-2. 4 zagueiros ali, né, os zagueiros laterais, 2 no meio de campo, mais 2, mais 2. E devido a esse sistema, tá, muitas das vezes o Vitória levou vantagem ali no meio de campo. Sempre sobrava 3 contra 2, 2 contra 1, muita virada de bola, pegando os laterais abertos, né? O Vitória teve esse ponto de vista sobre jogar, sobre trabalhar a bola. Teve umas horas que foi envolvente, sim, tá? Criaram algumas oportunidades. Graças a Deus que eles não foram efetivos, assim também como o Flamengo. O Flamengo criou várias oportunidades. Pedro errou gol, Cebolinha errou gol, Arrascaeta errou gol. Já vamos falar desses lances aqui na partida. Mas o fato é que o Vitória foi para o Rio de Janeiro para se defender, saiu com um bom resultado. De fato, saiu vivo, né? 2-1. Eles voltam para a Bahia, voltam vivo, né? 1-0. É pouco demais, né? Tudo pode acontecer se tratando de futebol. Futebol é uma caixinha de surpresa. Então, eles voltam vivo para casa. Poderiam ter saído de lá com um placar elástico, né? Tomado uns 3-1, 4-1, que não seria exagero nenhum, até pela questão que o Flamengo fez, o Flamengo trabalhou, o Flamengo criou as melhores oportunidades, mas, mais uma vez, o Flamengo bate na tecla da efetividade, tá? Essa é a palavra. O Flamengo não está sendo efetivo. O Flamengo não está conseguindo ser efetivo, finalizar as jogadas fazendo em gols, pondo a bolinha para dentro do gol, para dentro do barbante. Essa é a verdade. O Flamengo criou menos do que em relação ao jogo do Bahia, mas criou bastante. Ontem o placar era para ter ficado uns 3-1, 4-1 tranquilo pro Flamengo. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Vai fazer falta, viu? Vai fazer falta, porque Vitória é um time de Série A, é um time que sabe jogar bola. Como eu disse para vocês, eles estavam com um caminhão de desfalque ontem, né? Muitos desses jogadores provavelmente estarão de volta na próxima partida. O Flamengo retorna para a Bahia dia 14 de maio para fazer o segundo jogo, tá? Então, é preocupante, tá? É preocupante demais, eu posso falar, porque 1-0 vai forçar o Flamengo aí com a cavalaria total lá e fazer uma mobilização, foco total para essa partida. Porque 1-0 tudo pode acontecer. Eles podem fazer um gol de bola parado, uma pressão, uma saída errada ali no começo da partida, um pênalti, né? Tudo pode acontecer, né, gente? Falando de futebol, tudo acontece. 1-0, né? Se eles empatarem, aí a partida fica aberta, né? É uma vantagem mínima que a gente tem. Isso vai fazer com que o Léo Jardim vá com a cavalaria, não abra mão. Daqui a pouco eu vou falar a sequência de jogos que o Flamengo vai ter, né? Então ontem esse 2-1 ficou barato para a equipe do Vitória, né? Tirando isso, foi um bom jogo, teve alguns pontos polêmicos, né? Depois, no segundo tempo, teve algumas alternâncias ali, o Flamengo oxigenou o meio de campo, né? Entra o Arrascaeta no lugar do De La Cruz, mas já a gente vai falar disso aí. Vamos voltar agora lá para o comecinho da partida. Então foi uma partida gostosa de se ver. O Vitória saiu para o jogo, não se acovardou, como várias equipes vão lá no Rio de Janeiro, fica lá atrás esperando uma oportunidade, uma, duas, né? Uma bola alçada, uma bola parada, não. Mas o Vitória tinha seus objetivos. É não tomar gol, compactar rapidamente, dificultar o máximo possível a saída de bola do Flamengo, e eles fizeram isso com maestria no primeiro tempo.
No primeiro tempo, o Flamengo abre o placar com o Everton Araújo. Ô, Everton Araújo, cara do céu, ó, vou tirar o chapéu para você. O que você tá crescendo, tá evoluindo. Você tá assim, ó, cara, a cada dia que passa, o seu futebol só tá assim, ó. Tá pedindo para carimbar o passaporte para ir para a Europa. Cara do céu. E eu tenho certeza que no meio do ano vão chegar várias propostas. O Flamengo vai ter que ver esse contrato aí, vai ver a multa rescisória aí, procurar saber se tá barato ou não e vai fazer uma nova multa rescisória para esse menino aí. Porque o que vai cair de pedido aí, de compra para esse menino aí, vocês podem ficar espertos, viu, galera do Mengão aí? Viu, BAP? Pode ficar, ó, pode ficar de olho, viu? Já vai cair um caminhão de proposta aí pro nosso Everton Araújo. Então o Everton Araújo abre o placar com um chutaço de fora da área, surpreendendo o goleiro, né? Porque o time estava compactado, estava fechado, o time do Vitória. Então o Everton recebe uma bola de frente para a área. Eu acho que ele não tinha nem como ele tocar. A bola sobrou e chutou. Ele acertou o chute foi lá na gaveta, surpreendeu o goleirão do Vitória, que nada pôde fazer. Assim como o Vitória fez um golaço também contra a equipe do Flamengo. O Flamengo abriu para cá aos 9 minutos e aos 10 minutos, 1 minuto depois, o Flamengo tomou um empate. Saíram com a bola, jogaram a bola lá para frente, a bola pererecou lá do lado esquerdo, lá do lado direito do Rossi, né? Ninguém cortou, ninguém ficou com a bola sobrou aos pés do Vitória. O Vitória cruzou lá para a grande área. Léo Ortiz tenta cortar a bola, mas não é o suficiente. Aí a bola cai no pé do Eric, o atacante do Vitória, que acertou um pombo sem asa, que eu vou te falar, viu? Que golaço. Há muito tempo que eu não vi uns gols desses aí ontem, viu? Que nem ontem eu vi na partida entre Flamengo e Vitória. Golaço do Everton Araújo e golaço do Eric da equipe do Vitória. 2 golaços, né? Aí o Flamengo tentou voltar pro jogo, mas muito abaixo. Refém do vigor físico do Vitória, que o Vitória ontem se impôs fisicamente, dificultou demais, né? Como eu falei aqui para vocês anteriormente, dificultou demais a vida do Flamengo, as construções de jogada, as transições rápidas. O Flamengo não era veloz, não era vertical, não era versátil, né? Então dificultou demais a criação de jogos do Flamengo ontem, a imposição física do Vitória, mas essa imposição física ela cai no segundo tempo. Léo Jardim faz algumas alteranças, tirou o De La Cruz, pôs o Arrascaeta, tirou o Luiz Araújo e colocou o Plata, né? O Plata não, o Saúl no meio de campo. Então o Flamengo foi mais insinuante, voltou para o jogo, voltou a tomar conta das ações, voltou a controlar a partida. E depois o Flamengo faz o segundo gol no segundo tempo com o Pedro, né? Aos 6 minutos do segundo tempo, o Pedro marca o gol. Um gol bem trabalhado, bem bonito do Flamengo, deu aquela tranquilidade para o Flamengo. O Flamengo voltou a tocar bola, voltou a ter posse de bola, voltou a dominar a partida. O Vitória já cansou um pouquinho fisicamente, já não teve aquele ímpeto que tinha no começo da partida, já estava tendo dificuldade de criação, de suportar os ataques do Flamengo. Depois teve mais 2 mudanças, né? Aí saíram o Luiz Araújo, entrou o Samuel, depois saiu o Seninho, entrou o Alexandre, teve essas alteranças lá, oxigenou o time do Flamengo, e o Flamengo não parou por aí não, o Flamengo criou várias oportunidades, teve uma hora que o Pedro deu um passe para o Arrascaeta, deu uma assistência para ele, deixou ele na cara do gol, a Arrascaeta deu uma chapa, e essa chapa subiu, foi para fora, e geralmente são os gols que o Flamengo não perde. Por isso que eu falo, gente, 2-1 ficou barato, né? 2-1 ficou barato para a equipe do Vitória e vai fazer falta, viu? Vai fazer falta porque o Flamengo construiu, produziu, mas infelizmente voltou naquela palavrinha, efetividade. Não está sendo efetivo, né? E isso aí, não sei não, viu? Copa do Brasil é traiçoeira, Copa do Brasil, ela, né, tem que se respeitar. Se você tem a oportunidade de matar, mata a partida. Se o Flamengo faz 3-1, 4-1, no próximo jogo o Flamengo ia tranquilo, ia com o regulamento debaixo do braço, ia jogar só nos contra-ataques, poderia poupar algumas peças, né? Mas agora vai obrigar o professor Léo Jardim a pôr toda a cavalaria para estar pagando esse jogo lá, dia 14 de maio, né? O retorno lá na Bahia, no Barradão. São 2 equipes da Série A, né? Então tem que ter o máximo de respeito. E agora vamos falar dos lances polêmicos. O primeiro lance polêmico foi
aquele lance lá dentro da área do Arrascaeta, que se envolveu, se eu não me engano, com Marlon, que ele chama o zagueiro lateral lá do Vitória. O Arrascaeta, sem querer, dá um pisão no pé dele, mas é na passagem, né, de bola, eles vêm em alta velocidade, aí o Arrascaeta é deslocado e ao mesmo tempo ele pisa no pé do adversário. Daronco, o juiz que estava apitando essa partida, estava em cima, viu o lance, viu que não teve maldade, não teve intenção nenhuma do Arrascaeta de pisar no jogador, então não teve cartão amarelo, não teve nada, seguiu o baile. Agora o lance lá no meio do campo, onde aconteceu um lance do Saul envolvendo com o jogador do Vitória, que o Saul abre o braço, né? Esse foi um lance polêmico, teve uma repercussão. Alguns juízes falaram que era para lance para vermelho. Na minha opinião, lance para vermelho não é, mas sim era falta para o Vitória, porque o Daronco deu a falta para o Flamengo, mas para mim, na minha opinião, tá, pessoal? Se você concordar, ok. Se você discorda, tá tudo certo. Na minha opinião, era falta do Vitória e era lance para cartão amarelo no Saul. Porque o Saul, ele vê, né? Ele percebe a aproximação do jogador do Vitória e ele eleva um pouco o braço, né? Quando ele eleva esse braço aqui, ó, esse braço pega assim no rosto do cara, mas não teve a intenção, não teve o gatilho, né? Como alguns juízes sugeriram dar o vermelho devido a um mini gatilho que eu ouvi falar. Não teve isso, né, gente? Ele não faz o gatilho, esse movimento dessa cotovelada. Ele simplesmente levanta o braço na intenção de proteger, mas na intenção de proteger, ele acerta o rosto do adversário. Para mim era falta para o Vitória e cartão amarelo para o Saul. Né? Daronco inverteu, deu falta para o Flamengo e não deu cartão amarelo para o Saul. O VAR chama o Daronco, né? Tem uma comunicação ali via rádio, tem uma gesticulação, você vê que o Daronco fala assim, não, eu tô aqui, eu vi, né, para deixar que eu assumo total responsabilidade, eu entendi que o Saul foi proteger e acertou e manteve a falta para o Flamengo. Então esses foram os dois lances polêmicos, né? O Flamengo vai fazer falta porque criou bastante jogada lá e não foi efetivo, né? Vai fazer falta esses gols que o Flamengo perdeu ontem. Agora o Flamengo se prepara para a maratona de jogos que vai estar acontecendo agora daqui para frente. Agora, domingo que vem, o Flamengo já viaja para Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, onde enfrenta a equipe do Galo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o vice-líder, está na captura do Palmeiras, que tem 6 pontos de diferença. O Flamengo tem um jogo a menos, esse jogo é contra o Mirassol, vai estar jogando lá no Rio de Janeiro. Se o Flamengo vencer o Mirassol, essa diferença cai para 3 pontos, depois tem um confronto entre as duas equipes, mas vamos ver o que vai acontecer. Depois desse jogo do Galo, domingo, quarta-feira que vem, o Flamengo já vai à Argentina encontrar a equipe do Estudiantes de La Plata pela 3ª rodada da fase de grupo da Libertadores 2026. O Flamengo ocupa hoje a 1ª posição no grupo A com 6 pontos. O Estudiantes é o segundo com 4 pontos. Então é um jogo para decidir quem vai ser o líder, quem vai ser o vice-líder e quem vai seguir firme nessa partida. Então, se o Flamengo vencer, o Flamengo mantém uma boa distância para o segundo colocado, para o terceiro, bem dizer, se já encaminha a sua classificação. Agora, se o Estudiante vencer, o Estudiante assume a posição, depois tem um jogo do Independente de Medellín com o Cusco, acho que esse jogo vai ser lá na cidade de Cusco, né? Vão torcer lá para o Cusco, pelo menos arrumar um empatezinho lá, ou derrotar o Independente de Medellín, que aí fica tudo bom para nós, fica tudo favorável. Depois o Flamengo retorna ao Brasil. Olha a sequência de jogos do Mengão aqui, ó. O Flamengo vai jogar com o Vasco, clássico pelo Brasileiro. Depois o Flamengo vai lá na Colômbia jogar com o Independente de Medellín. Depois o Flamengo retorna ao Brasil, pega o Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí depois o Flamengo vai lá na Bahia, fazer um jogo fora, pagar esse jogo contra a equipe do Vitória pela segunda partida da 5ª fase da Copa do Brasil. E depois o Flamengo recebe... Não, depois o Flamengo vai fora, continua fora. O Flamengo joga com o Atlético Paranaense. Depois o Flamengo recebe Estudiantes. E depois o Flamengo encara o líder do campeonato, o Palmeiras. Olha que sequência louca, doida do Flamengo. Então, assim, ontem voltando aqui para os jogadores. O De La Cruz fez uma belíssima partida, mas infelizmente o De La Cruz não pode se comparar ao Arrascaeta, né? O Arrascaeta é o cara da criação, é o cara que envolve, é o cara que dá outra dinâmica, dá outra visão, dá outro ritmo, ele que dita as regras ali no meio de campo, é um cara que pega a bola, domina, põe ela debaixo do braço, né? Os adversários respeitam demais ele, não dá o bote seco nele.
Então, quando a gente joga com a Arrascaeta é de um jeito, e quando a gente joga com o De La Cruz é de outro jeito. Infelizmente, o De La Cruz, a gente não está ocupando o De La Cruz, tá, pessoal? Não é isso. Pelo contrário, o De La Cruz fez uma ótima partida, entregou o que podia entregar, mas infelizmente ontem o sistema que o professor Léo Jardim montou e com o vigor físico do Vitória, né, as coisas não aconteceram ali no comecinho da partida, né? Um Vitória muito envolvente, fisicamente muito forte, não deixou o Flamengo produzir, abafava o Flamengo, quando perdia a bola se recompunha rapidamente, fazia um bloco bem baixo, linha de 4, linha de 5, um no meio flutuando, às vezes invertia, linha de 5, linha de 4, um na frente flutuando, toda bola que pegava ligação direta para o atacante. Então foi isso aí, pessoal, ontem o jogo, tá bom? Então o importante é que a gente venceu sim, mas poderia ter vencido com um placar elástico, uns 3-1, 4-1, mas é isso aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Para quem ficou até agora, quem gostou do vídeo, meu muito obrigado, tá? Peço humildemente para vocês aí, não dá essa força, não dá essa moral, dá um like aí no nosso vídeo aí, compartilha o nosso vídeo para várias pessoas, isso aí nos motiva, nos fortalece a cada vez mais vir aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Mengão, e é isso aí, viu? E domingo que vem nós vamos lá em Belo Horizonte tentar vencer a equipe do Galo, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo falando da equipe do Galo. Pessoal, então fica com Deus, tá bom? E a gente se vê domingo ou depois de domingo, tá bom? Então tá joia, galera. Um abraço e fica com Deus. E aí, Mengo?